Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Legislativa aqui na Rede Alesp. Hoje nós vamos receber pela primeira vez o deputado Maurici, do Partido dos Trabalhadores, que foi eleito nas eleições de 2018 com 74.254 votos. Deputado, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Nesse programa nós vamos poder contar toda a sua história e também a sua trajetória de 2018 até aqui, assumindo o mandato na Assembleia Legislativa. É uma honra recebê-lo por aqui, deputado. Obrigado, Guga. Uma boa tarde a você, uma boa tarde aos cidadãos e cidadãs, nossos telespectadores aí do Conexão Legislativa. É um prazer estar aqui falando com vocês. Deputado, vamos começar contando um pouco da sua história aí, uma longa trajetória política. Eu gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso telespectador e contasse aí por onde o senhor já passou. Eu começo que o senhor é nascido em Franco da Rocha, né, deputado? Sim, Guga, eu sou jornalista, sou de Franco da Rocha, fui vereador lá e prefeito nos anos 80 e 90. Trabalhei um largo período em Santo André, com o prefeito Celso Daniel, prefeito João Avamileno. Fui presidente da CEAGESP, fui dirigente da TV Brasil, da EBC. E agora fui eleito em 2018 deputado estadual, como você já mencionou aqui. E aí passei um certo perrengue aí para poder assumir o mandato. Tive que disputar duas eleições, uma nas urnas e outra nos tribunais para poder assumir o mandato. Agora, deputado, em relação a essa eleição que o senhor falou dos tribunais, né, foi uma batalha árdua, vitoriosa neste momento, né, que o senhor teve aí o direito legítimo de assumir, né, o seu mandato, mas eu quero que o senhor conte um pouco por que aconteceu isso, e é importante a gente explicar, né, para o telespectador essa história dos impedimentos da lei, né, de ficha limpa, ficha suja e tudo mais, né, e o caso do senhor acho que é um caso emblemático que agora foi para o STF e o senhor foi apto, né, a assumir o mandato. Então, Guga, para você ver que o direito não é uma ciência exata, certo? E além disso, de um certo período para cá, a política começou a ser muito judicializada. E aí alguns desencontros vêm acontecendo e algumas injustiças, como é a minha maneira de entender também. Veja o que aconteceu no meu caso. Eu tive as contas do ano de 2010, primeiro ano que eu fui presidente da CEAGESP, rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. Por que essas contas foram rejeitadas? Basicamente por três motivos. Primeiro motivo, funcionários em cargo de comissão na empresa contratados sem os seus pré-requisitos legais necessários. Segundo, não realização de licitação para linhas telefônicas. E terceiro, licitação pública da qual participaram só 3 licitantes. Bom, é bom dizer o seguinte, nenhum dos funcionários da CEAGESP em contratação sem os pré-requisitos legais foi contratado por mim. Eles já estavam lá quando eu fui nomeado presidente. As linhas telefônicas a que o tribunal se referia é o seguinte, em 1998, até 1998, havia só uma empresa telefônica no estado de São Paulo, que era a Telesp. A partir daí, ela foi privatizada, ou melhor, a operação da telefonia foi privatizada. Então, a partir desse momento, tornou-se necessário licitar a contratação de linhas telefônicas. Bom, aliás, não é a contratação de linha telefônica, é a contratação de operadoras das linhas telefônicas. A CEAGESP é uma empresa que tem um mercado aqui na capital, que é o CEASA, que a gente conhece, mais 13 em cidades do interior e mais 35 armazéns, nas várias áreas servidas por diferentes empresas telefônicas. Não tinha ainda uma tradição, como eu te falei, de licitar telefonia. Quando chegou em 2009, o Tribunal de Contas instou o presidente anterior a mim a licitar as linhas, as operadoras. Ele não licitou. Em 2010, quando eu assumi no finzinho de 2009. Em 2010, quando eu tomei conta da obrigação de licitar,
O meu raciocínio foi o seguinte: olha, está sendo implantada a telefonia VoIP no país. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um estudo de viabilidade, contratar a telefonia VoIP e, a partir daí, eu não preciso mais licitar operadoras telefônicas. Fiz isso. O tribunal entendeu que eu estava sendo reincidente, ou seja, que eu já tinha sido instado no ano anterior a licitar e desobedeci essa instância. Bom, eu não era o presidente no ano anterior. E com relação à licitação, a lei diz o seguinte, que você tem que convidar, no caso de convite, no mínimo 3 empresas. Nesse caso, em tela, eu convidei as 3 empresas. Só que na hora de participar, só 2 vieram. A terceira não quis participar. Ou seja, eu não desobedeci a lei, mas desobedeci uma recomendação do Tribunal de Contas. De toda maneira, a empresa CEAGESP tinha um orçamento de quase 300 milhões naquele ano. E essa licitação, esse convite, não montava 25 mil reais, ou seja, era uma coisa irrisória. Bom, as contas foram rejeitadas, então, por essas razões, mas o próprio Tribunal de Contas reconheceu que rejeitava as contas, mas que ele não vislumbrava nem prejuízo à empresa nessas 3 operações e nem uma ação dolosa do seu presidente, ou seja, não foi uma ação de má-fé. O que é que a lei diz? A lei da chamada ficha limpa, que você mencionou aí, diz que para você caracterizar a improbidade administrativa, não basta ter as contas rejeitadas. Você precisa também caracterizar na sua conduta a existência de dolo ou ter causado prejuízo à empresa. Como essa situação não se configurou, quando eu fui candidato, eu registrei minha candidatura normalmente no TRE, e ela foi registrada. O procurador eleitoral fez o automático, foi lá olhar na lista de contas rejeitadas, viu meu nome e pediu impugnação no TRE. O TRE, corretamente, a meu ver, e depois a legislação, o processo demonstrou que corretamente, à luz dos olhos da justiça, confirmou por unanimidade a minha candidatura e eu disputei a eleição. Disputei a eleição e fui eleito. Na segunda-feira subsequente à minha eleição, o ministro Barroso, do TSE, deu uma decisão contrária ao TRE. Disse que eu não podia, minha candidatura não podia ter sido registrada, então, entre aspas, cassou o registro da candidatura. Eu recorri ao pleno do tribunal e, embora o ministro Tarcísio tenha observado essa discordância em função do que o que diz a lei ficha limpa, o pleno do tribunal entendeu o seguinte: não importa nesse momento o que é que diz a lei, importa como é que o Tribunal Superior Eleitoral entende a lei. Então ele manteve a decisão do ministro Barroso e cassou o meu registro. Eu recorri, então, fiz 2 recursos. Um ao STF, porque entendia que um direito meu estava sendo cerceado. E outro ao TCU, para falar, olha, reconsidera aí as contas, avalia de novo para ver se eu mereço mesmo que elas tenham sido rejeitadas. O TCU decidiu rever as minhas contas e as aprovou. E mais tarde, o ministro Gilmar Mendes também entendeu que a minha candidatura devia ser registrada e que, portanto, eu deveria ser diplomado e tomar posse. O Ministério Público, naquele momento, o Ministério Público Eleitoral e a minha suplente, que estava ocupando a vaga para a qual eu fui eleito, recorreu da decisão do ministro Gilmar Mendes. A segunda turma do tribunal julgou esses recursos e confirmou a decisão do ministro, ou seja, mais uma vez confirmou que eu deveria estar no gozo do mandato para o qual eu fui eleito. Muito bem. A suplente e o Ministério Público Eleitoral fizeram um chamado embargos de declaração, ou seja, não entendi direito o que a sentença do STF dizia. Demorou mais um tempinho e os embargos foram rejeitados, dessa vez por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal. E aí não restou mais dúvida, eu assumi o mandato. Ou seja, nessa discussão legal, para confirmar, para discutir um direito meu, líquido e certo, e também um direito do eleitorado que votou em mim, foram-se 22 meses. 22 meses que os quase 75 mil eleitores que votaram em mim numa candidatura legítima e legal, porque ela estava registrada naquele momento, perderam de mandato. E que eu também perdi de mandato. A perda foi só da representação, Guga? Não, não é só a representação que você perde. Você perde
os recursos que poderiam ter sido destinados do orçamento do Estado para as regiões onde eu tinha compromisso, que não foram. Você perde. Você imagina quantas vezes eu tive que explicar por que eu fui eleito e não assumi. Então, essa é uma perda política, mas é também uma perda moral, correto? E, além disso, eu tive que contratar advogados para defender um direito meu por um descuido da justiça. Então, foi também uma perda financeira. Então, fundamentalmente, foi um calvário, Guga. Felizmente, o grupo que esteve comigo nas eleições, antes das eleições, seguiu junto comigo e me ajudou a suportar essa disputa. Por isso é que eu disse que foram duas vitórias, uma nas urnas e outra nos tribunais. Agora, Ficou claro? deputado, ficou claro, é importante, né? E é até importante, né, o senhor que já foi gestor público do CEASA, da própria TV Brasil, né? O gestor público hoje, ele enfrenta muitas dificuldades, né, com essa história aí do Tribunal de Contas, Ministério Público. Seria interessante a gente fazer uma explanação sobre isso, né? Eu acho também. Eu acho que tem sido muito difícil para quem envereda pelo caminho da gestão pública enfrentar todos os percalços que dela derivam, né? Mas, enfim, esse é o cenário. Essas são as regras do jogo. Então, quem está na gestão pública tem que entender isso e tentar superar essas dificuldades. É claro que tem o outro lado da moeda, né? Daqui a pouco as pessoas começam a avaliar se vale a pena você enveredar pela carreira de gestor público correndo tantos riscos, né? Mas, enfim, são as regras. Sem dúvida. Agora vamos falar desse mandato que se inicia agora, né? Quais as principais bandeiras? Como a gente comentou no início do programa, o senhor é da região de Franco da Rocha, mas qual outras regiões aí do estado, né? O senhor tem base eleitoral, o senhor tem, como o senhor disse, compromissos aí de ajudar a população, lógico, no estado inteiro, mas existem algumas regiões aí que são, né, prioridade de mandato, né, deputado? Então, Guga, eu, como você bem lembrou, sou deputado do estado de São Paulo, não é? Mas eu não posso desconhecer, primeiro, a minha trajetória. E a minha trajetória foi toda ela construída praticamente na Grande São Paulo. Fui vereador e fui prefeito em Franco da Rocha, fui secretário em Santo André, trabalhei numa empresa de abastecimento que atuava no estado todo, mas fundamentalmente na capital e na Grande São Paulo. Então, esse tema, a metrópole, a Grande São Paulo e as cidades que a compõem, é um tema que me interessa muito e é um tema que eu debati muito ao longo da campanha eleitoral. Por quê? Porque a metropolização no mundo é um fenômeno recente, é um fenômeno de um século para cá, correto? Enquanto que as cidades têm os anos da instituição cidade, você conta em milhares de anos, das regiões metropolitanas se conta em dezenas, em décadas. Então, esse arranjo institucional tem uns claros, tem uns vácuos muito claramente observados. Vou te dar um exemplo de quando eu era prefeito de Franco da Rocha, que é uma cidade cujo centro fica na confluência de dois rios, o Ribeirão Eusébio e o Rio Juqueri. Ora, não precisava chover em Franco da Rocha para ter enchente. Bastava chover nas cabeceiras do Ribeirão Eusébio ou do Rio Juqueri para você ter enchente em Franco da Rocha. E as cabeceiras ficavam em Francisco Morato ou em Mairiporã. Ou seja, a questão hídrica, por exemplo, a questão das cheias, a questão não é uma questão que o arranjo municipal dê conta. Precisa de uma instância que paire por sobre as instâncias municipais para poder discutir essa questão. Eu brincava, para entender, para que a população me entendesse melhor, o seguinte: para o prefeito que fica lá onde o rio nasce, quando chove, o que interessa é que a água vai embora logo, certo? Para não encher o município dele. Já o município que fica depois do meu, interessa que a água demore a chegar, para não encher o município dele. Ora, se o que está atrás de mim tem pressa que a água saia, e o que está na minha frente quer que ela demore a chegar, onde é que vai encher? Aonde eu estou. Então, essa questão é uma questão que há um vácuo para ser discutido, né? É só isso? Não. A questão do transporte público também. Tanto a CPTM, com as estradas de ferro na Grande São Paulo, aliás, como o metrô,
eles ultrapassam os limites do município, menos o metrô, né, mas ultrapassam o limite do município. E qual é? Tem um órgão regulador que é isso, no caso da CPTM, que é uma empresa, uma agência, que tem uma lógica de planejamento, um tempo de planejamento diferente dos municípios. Então, eu acho que falta um espaço mais apurado de formulação de políticas públicas metropolitanas, e, em alguns aspectos, espaços de governança também, que o nosso arranjo institucional não dão conta. Então, isso é um tema do meu mandato, obviamente. Bem, eu sou jornalista, então comunicação é um tema ligado à minha trajetória, que também vai estar refletido no meu mandato. A questão do abastecimento e da agricultura familiar. Eu já disse aqui, eu fui 6 anos presidente da CEAGESP. Por 2 mandatos, eu fui presidente da Associação Brasileira de Centrais Atacadistas. E por 1 mandato, eu fui diretor da União Mundial de Mercados Atacadistas. Então, essa questão do abastecimento, em especial de produtos frescos, e da produção da agricultura familiar, são temas da minha trajetória. Eu, ao longo do meu período, acabei dialogando com temas como direitos humanos, como o direito das mulheres, são temas do meu debate. A questão da segurança pública são temas do meu debate. São recortes, na verdade, da discussão metropolitana, que é o meu foco. Quando você pergunta das minhas bases eleitorais, é bom lembrar o seguinte: dos 75 mil votos que eu tive, 25 mil foram na capital. Outros mais de 40 mil foram na região do que a gente no PT chama de Macro da Mantiqueira, que é a região de Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Mairiporã, até Jundiaí, naquela região ali. E o restante foi nos outros municípios da Grande São Paulo: Santo André, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Suzano, Mogi das Cruzes. Então, os meus compromissos estão localizados territorialmente ali, para além dos compromissos gerais de qualquer deputado estadual, não é? Tive votos do interior? Tive votos, uma votação importante em Hortolândia, em Castilho, em Assis, em outras cidades. Mas volto a dizer, o foco principal, que deve consumir mais o esforço do mandato, é a região metropolitana. Interessante, deputado. Eu não posso deixar de abordar, né? O senhor, como falou, é um profissional da comunicação, né? O senhor já disse também que é uma das bandeiras do seu mandato. E a gente volta aí na questão das eleições 2018. A casa tem uma CPI muito importante, que é a CPI das fake news nas eleições 2018. E o senhor, como especialista na área também, eu gostaria que o senhor fizesse um cenário nacional em relação às fake news, o que elas vêm atrapalhando, e esse processo ele parece que vem crescendo, né, deputado? Vem crescendo e, de novo, é um fenômeno recente também, né? Na vida brasileira e na vida mundial. A questão das redes sociais, da disseminação cada vez mais rápida da informação, e uma informação que não é mais monopólio de algumas emissoras, correto? Então, o resultado dela a gente pode medir muito no momento de ódio que nós estamos vivendo hoje, certo? De disputa doida na sociedade, de ódio entre vizinhos, entre amigos, entre as pessoas, que é muito produto desse envenenamento derivado de interesses particulares, privados, que se refletem nesse fenômeno das fake news. No debate aqui na casa, Guga, eu confesso que não me sinto ainda a cavaleiro para poder falar, porque eu estou aqui há pouco mais de uma semana. Se você excetuar o fim de semana e o feriado, pouco menos de Sim, uma semana. são Então, poucos dias úteis, eu ainda estou aqui apertando as lâmpadas do gabinete, tentando entender sem a dúvida. minha participação nas comissões, como é que funciona o plenário, os diversos expedientes da casa, tentando entender ainda como é que eu estou aqui. Então, se você não tiver nenhum Lógico, inconveniente. deputado. E eu gostaria, né, já que é um começo de mandato, tudo eu queria que o senhor fizesse, né, uma leitura do nosso cenário nacional político hoje, o que, que o senhor acha, quais são suas opiniões, suas posições em relação à economia, em relação a essa pandemia tão séria que nós vivemos, né, no Brasil e no mundo. Gostaria de saber um pouco das suas ideias em relação a isso. Bom, eu acho que o Brasil tem enveredado por um caminho muito complicado.
Vamos olhar, por exemplo, para a questão de hoje, do momento agora, o preço do arroz, certo? Pois é. É surpresa para alguém que quando o dólar valoriza muito em relação ao real, a tendência é que os nossos produtos escoem para fora do país em função dos preços que os produtores obtêm serem melhores lá fora do que aqui dentro? Não. Isso não é um fenômeno que surpreenda ninguém. É surpresa para qualquer analista que olhe para as relações internacionais que a China, um país bilionário do ponto de vista de população, hoje já disputa a hegemonia do ponto de vista econômico, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista militar com os Estados Unidos, e sua principal e grande fragilidade é a falta de alimentos, e que, portanto, ela tem feito um esforço enorme para garantir estoques reguladores para manter a sua população abastecida? Não. Isso não é segredo para ninguém. É segredo para alguém que, numa situação prolongada de pandemia como essa que nós estamos vivendo, nós poderíamos estar sujeitos a problemas de abastecimento? Não. Isso também não surpreende ninguém. Então, por que é que o nosso governo não foi capaz de tomar medidas efetivas para garantir que a nossa produção de arroz, só para usar o exemplo que eu estou usando, fosse retida aqui no país? O que faltou de orientação para a Conab para manter os estoques reguladores do arroz em alta? Faltou uma visão de política pública, Guga. E sobrou essa visão de privatização da economia e de subordinar ao mercado as decisões da economia nacional. Então, quando você me pergunta como é que eu vejo a política nacional, eu vejo assim. Eu vejo uma subordinação aos interesses do mercado. E o mercado, em especial num país elitista, como é o Brasil, onde 5 famílias detêm a mesma quantidade de riqueza que outras 100 milhões de pessoas, não é? É um perigo, é um risco muito sério. E nós estamos nessa toada agora. A economia querendo ser privatizada, vide agora que o PL 559 aqui em São Paulo, uma visão privativista da sociedade, veja a reforma administrativa que o governo federal está propondo, correto? Então, esse é um perigo muito sério que eu acho que o país está crescendo, sem contar esse clima de ódio, o clima aliás, não é um clima, né? Uma ação de extermínio de direitos das pessoas, em especial dos mais pobres, que se reflete no aumento do feminicídio, que se reflete no aumento da violência na abordagem policial, que se reflete na violência contra o negro, contra a população LGBT, que se reflete no empobrecimento cada vez maior da população das periferias. Então, esse é um rumo muito perigoso que o país está sofrendo, está vivendo, e é isso que eu estou vendo no cenário com grande preocupação. Interessante, deputado, sem dúvida nenhuma. A gente abordou, o senhor acabou de falar, por exemplo, do projeto 529 do governador Desculpa. João Dória, que tramita aqui na Assembleia Legislativa e é de grande discussão no momento, né? O que o senhor falou visa aí a extinção de muitas empresas, né? O senhor já teve alguma primeira impressão dos debates desse projeto? O senhor já foi procurado por alguma entidade aí que possa ser extinta e os trabalhadores pedindo a defesa? Como que está o andamento disso em relação ao senhor? Bom, Guga, se foi procurado, não me acharam, porque ainda não tem uma plaquinha com o meu nome na porta do gabinete, certo? As pessoas ainda não sabem que eu estou aqui, onde é que eu estou, embora eu tenha estado todos os dias, o dia todo aqui, Claro. correto? Tenho reservado apenas os finais de semana para dialogar com a minha base, né? Mas, e mesmo esse debate em si, como eu te falei, eu estou reunindo as informações para fazer o debate aqui no gabinete com a minha equipe. Nem com a assessoria da bancada eu tive a oportunidade de fazer esse debate. Não que eles não tenham me procurado para isso. É mesmo Muito pouco no tempo. começo ainda. É muito no Isso. começo.
Deputado, olha, eu quero agradecer a nossa primeira conversa, né? Nosso primeiro papo, espero que sejam muitos durante este mandato, e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para o nosso telespectador, né? Sua primeira mensagem aí para o telespectador do Conexão Legislativa. Muito obrigado pela sua participação acima de tudo, deputado. O Guga, você e os nossos telespectadores, telespectadoras, se eu pudesse escolher o melhor momento para falar com vocês, eu não teria escolhido hoje. Eu preferia falar no momento onde, por exemplo, eu não trocasse o número do projeto de lei 529 por 559, onde eu tivesse um pouquinho mais de acumulado aqui. Mas eu, por trabalhar com informação, por trabalhar com comunicação, sei que a gente tem que respeitar o direito à informação. Então, na hora que vocês me procuraram, não tive dúvidas de fazer esse debate com vocês, a gente conversar um pouco hoje. Prometo que vocês vão ficar incomodados com a minha presença aqui, porque cada vez que vocês me convidarem, eu vou ter o maior interesse e o maior prazer em participar, tá bom? Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, deputado Maurici, do Partido dos Trabalhadores, que começa aí esse mandato aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. E este foi mais um Conexão Legislativa. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau!